Estamos de volta com o Jornal Ba em Foco. Desta vez recebendo aqui nos estúdios, mais uma vez, nosso amigo Paulo Marcos Marques Roque. Ele que é da PMR Assessoria e veio falar conosco, está sumido o Paulo, mas veio falar conosco aqui sobre auxílio emergencial e sobre imposto de renda. Paulo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Ba em Foco. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Muito obrigado. Boa tarde, Gersinho, Lúcia. É ruim ficar sumido aqui. Tem que vir mais vezes mesmo. Mas quando vem assunto chato, né? Assunto interessante, meio temeroso, que tira imposto, não sei o quê, auxílio emergencial tem que pagar de volta. Então, assim, dependendo do assunto, é bom esperar um pouquinho. Mas estamos à disposição. Mas é um alerta aí para todo mundo ficar, né, tá por dentro do assunto. Enfim, vamos falar primeiro do imposto de... Aliás, antes, vou falar o seguinte. O Paulo trouxe aqui para nós alguns brindes, inclusive esse copo bacana aqui, bonito, lá da PMR Assessoria. Vamos tirar um para nós aqui. Tem caneta personalizada, tem copo. Vamos tirar algum para nós aqui, claro. E na semana que vem, nós vamos sortear aqui para os nossos telespectadores esses brindes lá da PMR Assessoria. Paulo, muito obrigado já pelos brindes aqui. Vamos deixar na frente aqui. Ó. Você já era para ter recebido já, mas veio no momento certo. Tá bom, claro. Veio junto com você. Bom, vamos falar primeiro sobre o imposto de renda. Certo. Né? Quais são as principais informações que você tem para nós aí sobre o imposto de renda? Beleza. A época do imposto de renda é a época, pelo menos para os contadores e para muita gente, nós vimos aí um pouco antes que a Receita estima 32 milhões de pessoas transmitindo o imposto de renda. E é interessante que grande parte quer fazer no início. Aí no meio, acalma, e lá no final um monte de gente. No final aí é o restante de uma vez, né? Exatamente. 60 por volta, né, de 60% desses 32 milhões tem dinheiro para receber de volta, que a gente chama de restituição. E aí, tem um cronograma de pagamento que ele é por idade e por ordem de chegada, vamos colocar assim, da declaração lá na Receita Federal. Então, muita gente corre agora por conta disso. Né? Na verdade, já está fazendo? O programa já está disponível, mas transmitir a partir de segunda-feira. Próxima segunda agora, então. Aposto não sei que segunda-feira, 9h01 da manhã, tem um monte de gente apertando o botãozinho lá para enviar, para tentar receber o dinheiro. Mas, assim, foram poucas as mudanças a nível de valores, o que é ruim, porque a gente sempre costuma ouvir que a tabela do imposto de renda está defasada. Isso quer dizer que cada vez mais pessoas vão declarar e mais pessoas vão pagar impostos. Isso aumenta a carga tributária. Por quê? Se eu tenho uma referência, se eu tenho um valor de salário, seja rendimento, que vai aumentando, e essa referência fica parada, aqui o pessoal tem que pagar. E vai aumentando, mais pessoas vão pagar. Né? Então, não é justo a nível financeiro, mas é a lei. A tabela de fato do imposto de renda está parada. Isso é ruim porque as pessoas pagam mais imposto de renda mesmo. Eu não estou questionando se o imposto de renda é bem usado ou não. A questão da tabela ficar parada não é interessante. Tá. Para a pessoa que é leiga no assunto, sim, entender, assim, uma breve explicação, perfeito, é um resumo para entendimento, como que funciona essa parte de pagar e receber? Quanto você paga e o quanto você é restituído? Como é que funciona isso? Perfeito. Primeira informação é o seguinte, declaração de imposto de renda, gente, é uma conta mais e menos. Simples assim, tudo que você ganhou com tudo que você usou, gastou. Receita e despesa. Receita e despesa, perfeito. Só que às vezes as pessoas tentam não informar algumas coisas e a Receita Federal hoje já tem muita informação. Um dia desse me perguntaram sobre o Pix. Fala, Paulo, o Pix é furada? Se eu entrar nele, a Receita Federal vai encontrar meu dinheiro? Aí você já sabe do seu dinheiro, né? Só vai saber como que você está movimentando. E o Pix aí passou a ser uma ferramenta mais popular de uma outra coisa que já existia. Né? Já existia TED, DOC, no banco já existia uma declaração que chama E-Financeira, onde o banco envia para a Receita Federal tudo que entrou e saiu da sua conta. Isso é automático? Isso é automático. Isso é de todo mundo? Desde fevereiro de 2015, de todo mundo. De todo mundo. Pessoa física, pessoa jurídica. Tá? Então, o que acontece? É uma conta de mais e menos. A Receita está querendo que você prove ou comprove para ela o que você fez. Tanto ela já sabe que existe uma modalidade que chama declaração pré-preenchida. Quem tem certificado digital ou procuração, procuração para usar o certificado digital, entra no site da Receita e já vem grande parte
da sua declaração ali. Você só importa para o programa e completa alguma coisa. Então, daqui a um tempo, essa declaração vai ser automática. É só você dar o aceite. Praticamente assina digitalmente ali. No Chile já é assim. Olha que interessante. Já, né? Alguns países sim. Mas é uma questão de mais e menos, tá? A questão de receber... Quando você faz a declaração, é importante dizer isso. Quando você faz a declaração, não quer dizer que você vai pagar o imposto de renda. Tem 3 possíveis resultados. Você ter dinheiro de volta, que a gente chama de restituição. Você ter que pagar mais imposto, porque você pagou menos. E nenhum nem outro. Ficar no 0 a 0. Então, não quer dizer que todo mundo vai pagar, não. É restituído e nem todo mundo tem que pagar. Perfeito. O 0 a 0 quer dizer, e olha só, acontece, isso tudo que nós vamos fazer agora é referente a 2020. Sim. Tudo que aconteceu em 2020, agora em março e abril de 2021, nós vamos prestar contas para o leão. Que a gente fala, né? Se dentro de 2020 você recebeu muito dinheiro, e sobretudo de fontes diferentes, você tem a rádio, você tem aqui, você tem mais umas contas aí perdidas, deve ter, tô brincando. Os rolos, né? Os rolos. Então, assim, são muitas fontes que algumas pessoas têm que, se fossem juntar, daria imposto. Mas de forma isolada, não. Entendeu? Aí quando junta, peraí, esse cara recebeu mais do que, exemplo, né? O jornal falou, a rádio falou, porque a rádio e o jornal não sabia da sua vida. Você sabe. Aí você faz tudo isso na declaração, que chama declaração de ajuste do imposto de renda. Para ajustar tudo que aconteceu naquele CPF dentro daquele ano. Quando você faz isso, né, informa vários rendimentos e você não pagou imposto nenhum, aí dá o imposto a pagar. Porque ultrapassou a tabela do imposto de renda, aquela tabela que eu disse que está defasada. Vamos supor que eu não declarei. Uhum. Eu não fiz declaração. Correto. E lá na Receita foi constatado que eu deveria pagar. Perfeito. Imposto. O que acontece comigo que não paguei? Primeira coisa, vai aparecer uma pendência no CPF. Essa pendência a gente consegue consultar. Você é informado disso ou só através de consulta? Não. Normalmente a pessoa vai tentar comprar alguma coisa, vai tentar... peraí, tem uma pendência no CPF. O que é? Aconteceu isso ontem. A Receita Federal. Aí nós vamos à Receita e vemos lá que tem uma omissão de imposto de renda. A omissão do imposto de renda, você vai ter que fazer um imposto de renda, às vezes pagar multa, dependendo da situação, e aí sim apurar ou não o imposto. Essa multa é cara? Ou depende? Não, é relativamente barato. 200 Mas aí tem que fazer a declaração depois. Tem que fazer. Ao fazer, dá a multa, né? Ao fazer a declaração, dá a multa. Então, assim, a pendência vem. Você não vai ficar muito tempo com aquela pendência, não. Demorava. Hoje em dia é rápido, tá? Só para voltar quanto à restituição, o que acontece? Às vezes, uma outra pessoa, ela recebe um valor. Por exemplo, uma pessoa que tem um valor menor, que não deveria pagar imposto. Aí, em determinado mês, ela recebe férias. Um terço de férias, mais férias, e acumula um valor maior naquele mês. Naquele mês, deu um imposto a restituir. Na verdade, não a restituir. Quem paga a pessoa, já tira uma parte do imposto, que a gente chama de retenção do imposto de renda. É o retido na fonte. É o retido na fonte. Aí, só que aí, na hora de fazer a declaração do ano, a Receita fez, mas peraí, foi só esse mês que esse cara teve retenção, e se olhar o ano todo, ele está abaixo da tabela. Vamos devolver o dinheiro para ele. Então, o que a gente tem que levar disso? Só tem restituição quem teve imposto retido. Ponto. Muita gente liga e fala assim, ô Paulo, eu quero ter restituição. Beleza, mas você não pagou imposto. Não tem como. Não pagou, como é que vai pegar de volta? Não tem como você ter restituição sem você ter pago imposto. E então, como que funciona isso? Quem tem direito a receber, por exemplo, a restituição, qual é a proporcionalidade dessa restituição? Você paga, vamos dar um exemplo aqui, em número qualquer. Sim. Você paga 100 lá, sim, na sua declaração, pagou R$100 de imposto, ok? Certo. Ok. Você recebe 100? Ou quanto você recebe? Não, você não tem certeza que você recebe o total, não. Porque aí vai depender das outras informações da declaração. Por isso que as pessoas, às vezes, querem usar dependentes. Entendi. Que é recibo das despesas médicas para aumentar a restituição. O que eu posso colocar na restituição, na declaração, por exemplo? Sim. Que tipo de contas que eu posso, tipo de gastos que eu posso colocar na... Sobretudo, despesa com instrução, seu ou de dependente. Instrução, né? Despesa médica, seu ou de dependente. Farmacêutica? Também. Não, remédio não. Não. Remédio, aquele que você vai Só lá... serviços.
Serviços, aí tem um rol de serviços que pode, outros que não pode. Tá? É bem interessante isso. Tem coisa que se for comprada assim, por exemplo, vou te dar um exemplo da injeção. Né? Aí tem aquela, como que chama? A seringa? Seringa. A seringa, se você comprar a seringa lá e for aplicar, você não pode usar ela. Mas se você pagar um hospital, um procedimento, onde o hospital colocou a seringa no meio, ela vai ser dedutível. Então depende de diversos fatores. Depende de alguma coisa, tá? Uma coisa importante, desde o ano passado já não se pode usar o INSS da doméstica, entendeu? Que era algo usado há um tempo atrás, então hoje em dia já não pode mais. Aí previdência privada, tem tem um rol de coisas. O que a gente tem que tomar cuidado, que tem outras coisas que têm que ser informadas, mas que não são dedutíveis. Por exemplo, lá no Imposto de Renda, tem o código de você lançar aluguel, se você pagou o aluguel. Mas o aluguel não é dedutível. É só uma informação financeira. Lembra do mais e menos? Sim. Financeira. Só para informar o que entrou. Exatamente. Porque assim, a ideia da Receita Federal, lógico, é acertar a questão do imposto, mas ela tem um olhar muito além do muro, sabe? Muito lá na frente. Ela quer saber, tem uma coisa importante, ô Júlio, que as pessoas que fazem imposto de renda por si só, às vezes não percebem e não fazem essa conta, que é a avaliação patrimonial. O que é isso? Peraí, mas o Paulo disse que recebeu 10 mil, aqui as contas que ele declarou, beleza, deu aí 5 mil, sobrou 5, mas apareceu um carro de 50 mil aqui, à vista. E às vezes o Paulo não informou. Então, essa avaliação patrimonial é muito importante. A Receita está atrás disso, não só do imposto em si. Isso não é informado automaticamente. Se você não informar, não vai prejudicar essa avaliação patrimonial. O que é avaliação patrimonial? Se tudo que você recebeu, paga tudo que você gastou. A casa que eu já tenho não tem que informar todo ano. Sim, tem. Você informa. Uma coisa referente à casa que é muito importante. As pessoas compram uma casa lá, 100 mil reais, tá? Deixa lá. E esquecem que com o tempo a pessoa vai melhorando a casa, fazendo benfeitorias. Então, coloca uma piscina, coloca uma sauna, coloca não sei o quê. É muito importante ir informando essas melhorias, ano a ano. Não só informar a casa, como informar a melhoria. Por quê? Amanhã vende a casa. Vendeu a casa por 300 mil reais, exemplo. Né? Se você não informar isso, você vai apurar o que a gente chama de ganho de capital. 300 mil, bem simplório, tá? 300 mil menos 100, você ganhou 200. Então você teria que pagar imposto de renda sobre 200. Mas se você informar a benfeitoria, então você comprou uma casa e durante 5 anos você injetou mais 100 mil nela. Ela virou um custo de 200 mil. 300 mil da venda menos 200, o seu ganho é só 100. Então você paga imposto ali só sobre 100. Essas informações, elas só valem para o ano vigente? Ou se eu fiz uma reforma há 5 anos atrás, eu posso pegar aquilo e trazer? Ela vale para o ano que você está declarando. Mas tem casos que, por exemplo, quando é um cliente novo de imposto de renda, a gente avalia para trás e, se for o caso, a gente retifica a declaração. Para quê? Para não perder isso. Porque senão você quer ver um outro caso que dá um problema danado? Vamos supor que você esteja comprando, é muito comum, né? A pessoa comprar um imóvel na planta. Aí vai pagando, todo mês vai pagando, exemplo, né? 10 mil reais, todo mês. Né? Aquilo vai virando 10, 20, 30, no final das contas dá um imóvel de 500 mil. Só que a escritura só vem depois dele pronto. Imagina, dentro de um ano, só se a pessoa ganhar mesmo, né? Mas dentro de um ano, você falar assim, ó, apareceu, eu gastei 500 mil com esse imóvel. E não foi verdade. Você veio gastando 10 mil a cada mês. Então é importante você a cada ano ir informando, ó, estou fazendo esse aporte para uma futura compra do imóvel tal. Que aí você dilui o peso desses 500 mil. Entendi. Bom, outra dúvida aqui que eu tenho é o seguinte. Eu não fiz a declaração, eu nunca fiz, ou tem 10 anos que eu não faço a declaração. Uhum. Amanhã a Receita vai e descobre ou entende lá que... encontra, né? Exatamente. Passa o pente fino e me encontra ali. Certo. Eu pago multa para trás também ou só desse ano? Depende de quanto tempo é de encontro. Ela tem 5 anos para encontrar você.
Então, por exemplo, o que aconteceu até 5 anos atrás, ela pode te cobrar e você pode pagar O multa. resto caduca. O resto, hoje em dia é difícil caducar, tá, Ju? Mas se não achou, não acha mais. Então, 5 anos. Você responde de forma retroativa dos 5 anos pelo que aconteceu. Tanto para o que você não fez, que é o seu exemplo, quanto para o que você fez. Fez declaração aqui agora. Hoje em dia, o processamento dele é muito rápido. Dentro de 24 horas, você entra lá e fala assim, está processado. Mas não quer dizer que está homologado. Processado é uma coisa, passou o primeiro pente fino. Mas tem 5 anos para a Receita questionar alguma coisa ainda. Mesmo para quem fez, né? Mesmo a quem fez. Entendi. Sobre o imposto de renda, mais alguma informação? Não, é importante citar que tem uma tabela de restituição, ela já começa em maio, isso é bom, né? E assim, tem várias, só queria citar isso. Quando que eu tenho que fazer imposto de renda? Eram 7, agora são 8 situações. Então, se você cair em qualquer uma delas, você está obrigado. Por exemplo, é obrigado a declarar o imposto de renda quem tem mais de R$300 mil de bens e direitos. Aí soma tudo. Carro, casa, tudo. Certo? Conta bancária, tudo. Acima de 300 mil está obrigado. Aí o cara fala assim, pô, mas eu não recebi nenhum real o ano passado. Né? Diz que quem está obrigado é quem recebeu acima de 28 mil. É uma das obrigações. Então, uma é acima de 28.559, quem tem bens e direitos acima de 300, mas todo desvinculado. Né? Um e outro não. É um ou outro. Quem faz bolsa de valores, movimentação de bolsa de valores, que está crescendo muito. Quem teve, o que eu dei de exemplo, ganho de capital na venda de imóveis. Então, tem algumas obrigatoriedades aí. Tá? Não, por exemplo, só para citar também, que é uma realidade nossa, o produtor rural, atividade rural, o rendimento dele é diferente. Não é 28 mil, é 142 mil e alguma coisa. Muito bem. Ô Paulo, agora vamos falar de um assunto que está todo mundo aí em dúvida, todo mundo buscando informações, querendo que volte, que não volte, que é o auxílio emergencial, que pode voltar agora aí, né? Ainda não foi batido o martelo, que pode voltar. Mas uma informação importante, que não menos importante do que a volta do auxílio, é o que nós falamos aqui o ano passado, que você chegou a anunciar em entrevista aqui, que nesse ano algumas pessoas poderiam ter que devolver valores recebidos. Chegou a hora? Chegou a hora. A conta chegou. A conta chegou. A conta chegou. E quem são essas pessoas? Então, quem vai ter que, primeiro, a estimativa que seja por volta de 3 milhões de pessoas. Que terão que devolver? Uma estimativa de 3 milhões de pessoas que terão que devolver. Eu até publiquei um vídeo ontem e alguém falou assim, você esqueceu de falar que recebeu indevidamente. Às vezes nem recebeu indevidamente, mas dentro da regra do imposto de renda vai ter que devolver. Né? Aí outras situações, mas enfim, quem que tem que devolver? Quem ganhou, ou quem ganhou não, né? Quem teve qualquer valor de auxílio, e, muito importante isso, junto, é uma condição complementar. Teve um rendimento acima de R$ 22.847,76. Isso por família ou pessoa? Pessoa, por CPF. Por CPF. Tá? Acima de 28 anos. No 22.840 no ano passado, né? Sim. Que a regra só vale para o ano passado até então. Agora, uma coisa importante, você até perguntou, por família ou pessoa? É por CPF a conferência. Mas, assim, na entrevista da Receita Federal, em algum momento que eu a vi, entre os secretários e tal, em algum momento falaram e dependentes. Falaram assim, não sei se foi uma força de expressão, mas a checagem é por CPF. Agora, aí você me pergunta, mas eu não tive isso, né? Eu tive um rendimento acima de 28 e o meu dependente teve auxílio. Vai ter que devolver? Boa pergunta. Na prática, nós vamos ter que ver. É arriscado que sim. Entendi. Tá? Porque vai estar dentro do ambiente da declaração daquela pessoa. Mas quem tem que devolver? Então, não. Em suma são esses. Nessa soma aí, nesse complemento aí. Teve auxílio emergencial de qualquer valor e teve também 22.847,76. Somando rendimentos da pessoa com o auxílio. Qualquer rendimento declarável. Salário, aluguel, qualquer rendimento declarável e tributável. Uma outra pergunta muito comum é,
Paulo, o auxílio emergencial é um rendimento tributável? Porque existe rendimento isento. Por exemplo, se você tiver um lucro distribuído de uma empresa que você é sócio, certo? Se você tiver este lucro, você pode receber 100 mil reais e você não paga imposto nenhum. Você é obrigado a declarar, né, porque recebeu mais do que o limite, que é o limite de 40.200, mas não é obrigado a pagar imposto. O auxílio emergencial, quem recebeu, ele é um rendimento tributável. Então as pessoas terão, se for o caso, que pagar imposto sobre ele. Essa é a Lei Aldir Blanc, Certo. que concedeu a algumas pessoas ligadas à cultura, enfim, esse auxílio também, uma grana, uma verba aí de auxílio pela Lei Aldir Blanc. Também é tributável? Veja só, importante essa pergunta, ela é tributável, mas o mais importante de ser tributável ou não é se vai ter que devolver. É uma outra pergunta. Se vai ter que devolver. A regra fala do auxílio emergencial. Aqueles 600 ou 1.200, dependendo, né, da família, esse que está na mira. Agora, Lei Aldir Blanc, lembra daqueles benefícios que os funcionários das empresas receberam do governo, uma parte do salário? 70% do salário? Aquilo não entra nessa regra. Ah, tá. Não entra nessa regra. Essa regra é para o auxílio emergencial, este que você citou, que está para ser retornar. Tanto que os outros não, o benefício do salário não está se discutindo, né? Não foi falado. São coisas distintas. Então, respondendo, Lei Aldir Blanc, vai ter que devolver? Não. Por hora não, né? Amanhã pode aparecer uma lei. Para eu complementar aqui a minha questão, sim, vai ter que devolver. Quem se enquadrar nessa situação vai ter que devolver. Vai ter que devolver. Como? Perfeito. Na mão, de uma vez, com prazo, parcelado, como vai ser? Importante isso. Você sabe que muita gente já devolveu, né? Ah, é? Muita gente devolveu. Eu teve um caso de um cliente meu, não é nem dentro da região, é longe, que segundo ele, não sabia que a mulher dele tinha pedido em nome dele, sabe? Aí recebeu o dinheiro lá, segundo ele, recebeu o dinheiro, aí ele teve um probleminha lá na empresa dele, onde ele é sócio, né? E aí o Estado, olha só que interessante, o Estado de Minas, não foi a Receita Federal, falou, meu amigo, você está com esse problema, mas olha esse auxílio que você recebeu. Você é sócio de 2 empresas, teve que, para liberar o problema com a Receita do Estado, ele teve que gerar uma guia e devolver o auxílio. Então, tem gente que já devolveu, que tiveram problemas similares. Quem não devolveu e estiver nessa questão dos 22.847, ao fazer a declaração, vai gerar um DARF. DARF é uma guia, tá? Chama Documento de Arrecadação da Receita Federal. O programa automaticamente vai gerar e vai oferecer, emitir a guia para que você vá lá e faça a compensação como se fosse um boleto qualquer. Isso parcelado ou tem que devolver na íntegra? Não, senão aí é um bom negócio, né? Pois é. Não, é à vista. É à vista. Complicado. Mas é uma boa pergunta, tá? Ninguém tinha perguntado isso, não. É um comentário aqui, inclusive, interessante. Na verdade, é uma crítica, um comentário crítico aqui da Rosa Guimarães. Certo. Está dizendo aqui, imposto de renda sobre auxílio emergencial. E, em contrapartida, isenção de impostos para super ricos mostra a loucura desigual do Brasil com Z. Qual é o nome dela? Desculpa. A Rosa Guimarães. Rosa, eu concordo com você. Porque, vou falar só do imposto de renda, do auxílio. Se é um auxílio... É porque a pessoa está precisa. Exatamente. Como é que você cobra imposto daquilo que é necessário, é essencial para a pessoa sobreviver? Que em muitos casos foram assim. Porque na prática a pessoa já está pagando impostos. Ela vai pegar aquele dinheiro, vai comprar alguma coisa, por consumo. Seja o que for, um dia desse e vai estar devolvendo impostos. Um dia desse eu coloquei no meu Instagram os impostos por consumo. Coisa básica. Estados Unidos, mais ou menos, tá? Gasolina, 8%, no Brasil, 62%. Aí não precisa falar mais nada, né? Aí não precisa falar mais nada. Verdade. Agora, Paulo, mais alguma informação referente ao auxílio que seja interessante, que seja... Não, quanto ao auxílio, é importante essa questão. O pessoal ficou alarmado, falando que todo mundo que teve auxílio agora tem que... Perdão. Sim. Muita gente achou isso aí. Todo mundo vai ter que devolver? Você já citou que não. Senão não teria sentido ter o auxílio. As pessoas serão notificadas ou só vão descobrir também quando tiver que comprar alguma coisa, quando tiver que fazer alguma atividade. Você fala aquela pessoa que deveria devolver, vai ter que devolver. Vai acontecer como nós estamos no caso de um dia descobrir que ela está com pendência ou que o CPF dela não está regular. Enquanto isso,
Toca o barco. toca o barco. Mas a tendência é que isso aconteça rápido. Mas a pessoa consegue verificar, se Sim, quiser. Se site quiser, da Receita Federal. entra Uma no site. consulta com a data de nascimento CPF já dá para ver se está regular ou não. Aconteceu ontem, tem uma pessoa que entrou em contato, ó, deu um problema aqui, eu não sei o que é. Ela sabe que é com a Receita, mas não sei o que é. Aí lá no escritório nós estamos vendo, puxando a ficha dela junto à Receita para entender qual que é a pendência. Provavelmente seja uma falta de declaração de algum ano para trás. Muito bem, muito bem. Bom, já começou, como você disse, Sim. alguns já Não, já estamos trabalhando nisso. Pois Já está trabalhando nisso. Qualquer outra dúvida, pode te procurar lá, Sim, com na certeza. PMR. Na quinta-feira, ô Júlio, a PMR já está com o projeto de fazer uma live mensal na quinta-feira, dia 4, se não me engano, às 7h30. Nós vamos transmitir pelo YouTube, Facebook e até o meu pessoal, uma live sobre imposto de renda, para tirar a dúvida do povo que entrar lá e perguntar. Então, vou fazer isso junto com duas ex-alunas que são contadoras agora, abrindo escritório em Ponte Nova. Então, nós vamos fazer esse meio de campo batendo. Agora, eu só queria deixar uma última mensagem, que é o seguinte. Eu disse para vocês que 60% das pessoas vão ter dinheiro de volta, né? Sim. Perto de 12% vão ter que pagar imposto de renda, tá? Eu gosto muito dessa bandeira do seguinte, quem puder, seja na hora de pagar, ou seja na hora de restituir, ajude uma entidade. Por exemplo, na hora de fazer a declaração, tem lá, dependendo do tipo da declaração, se ela for completa, onde você pode doar parte do seu imposto, o imposto que você vai pagar para o governo, tá? Você vai mandar direto, parte dele, por volta de 3%, você manda, se quiser, já para a sua cidade. Então tem uma lista de CNPJs, de entidades, já por estado, já por cidade, onde você pode destinar diretamente para alguma instituição que precisa. Isso está lá na declaração ou está no site da Receita? Está na declaração, no ambiente da declaração. Então, quem pode fazer isso? Quem vai pagar algum imposto. Então, por exemplo, eu vou pagar imposto. R$100, exemplo, tá? Eu marco isso lá, e aí vai ser feita uma guia de 97, uma guia de R$3. Já você vai fazer 2 pagamentos, 97 e 3, e aqueles 3 já vai para a instituição. Eu gosto muito disso, porque assim, a gente está no Brasil, né? Então, assim, eu não tenho certeza se aqueles para que vai ser usar aqueles R$100. 3, pelo menos, está salvo, e eu estou vendo onde que está indo. Pelo menos eu vou fiscalizar alguma coisa, a entidade. Né? Agora a pergunta é assim, mas e quem vai restituir? Pode fazer isso também? Pode, só que é de um jeito diferente. Ela marca lá, ó, eu quero doar para a entidade. Só que ela vai receber, ela não tem que pagar mais nada. Então o que que acontece? Gera-se uma guia para aquela pessoa que quer doar os 3%, por exemplo, e aí ela paga aquela guia, e essa guia aumenta a restituição dela. Entendi. Entendeu? Então, assim, tem jeito de fazer. Eu gosto muito de falar isso, porque as entidades precisam, né? E se a gente fiscalizar e ajudar, eu acho que está fazendo a nossa parte também. Ô Paulo, vou agradecer demais a sua presença aqui, esclarecendo aí assuntos interessantíssimos, muito bacana. Só para a gente fechar, sim. A Rosa corrigiu uma coisa aqui, eu disse toca o barco. Sim. A Rosa falou toca o barco, não, tem juro. Né? Verdade. Tem juros, né? Tem. Se eu não fizer agora, sim. se eles descobrirem lá na frente... Sim, quando você falou toca o barco, é assim, você vai vivendo até dar problema. Até dar problema, na hora mas tem que der juros. problema, você vai pagar o imposto para trás, vai pagar juros do imposto e vai pagar a multa de não ter feito a declaração. Também. Então, assim, existe não só os juros, juro e multa, mas a punição, vou colocar assim, financeira por você não ter feito na época própria. Só uma coisa importante sobre isso também, talvez ajude também a Rosa e os demais, quem não está obrigado a fazer declaração e fizer depois do prazo não paga multa. É só quem está obrigado. Por exemplo, a pessoa não está obrigada a declarar, aí foi lá no banco querer fazer um empréstimo, o banco falou assim, ó, só libera com a comprovação de renda. Então você traz seu imposto de renda que eu libero aqui o empréstimo você. Só que ela não fez, porque ela não estava obrigada. Essa pessoa pode fazer depois do prazo, sem pagar multa. Ó, quem está obrigado, não. E a Rosa disse aqui que ela queria até fazer doação, mas que, como ela faz declaração simplificada, não abre essa opção. A completa que abre, verdade. Qual que é a diferença de uma para outra? Na simplificada, hoje o preenchimento é a mesma coisa. Antigamente você preenchia uma coisa na simplificada e outra na completa. A diferença é a tributação. Vou tentar ser bem resumido. Na simplificada, você tributa 80% daquilo que você recebe. Ok?
esses 20% que são desconto, ele é limitado a 16 mil e alguma coisa. Então, é isso a conta. A conta. Na completa, aí entra o que nós falamos. Você olha tudo, não tem desconto nenhum, tudo que você recebeu, e olha as despesas dedutíveis. Então, diminui a escola do menino, diminui o plano de saúde, diminui tudo. Na simplificada não diminui nada, é só o desconto simplificado. Maravilha. Paulo, obrigado mais uma vez. À disposição, e quando tiver um assunto meio perigoso, nós estamos de volta. Tenebroso, né? Como esse de devolver dinheiro aí. Conversei aqui com Paulo Marques Roque. Paulo, é isso mesmo. Trava-língua. Eu dou uma travada na língua com o nome do Paulo, mas é Paulo Marques Roque, da PMR Assessoria. Semana que vem vou dar aqui uns brindes aqui lá da PMR, para você que nos acompanha aqui no jornal.